Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro. Sim, estamos no dia 6. Acabei de gravar um vídeo sobre a Vale e agora a irmã do petróleo, Petrobras, é o papo do vídeo de hoje. Por quê, pessoal? Queda e mais queda em relação a commodities. Talvez você nos grãos, no café, em algumas commodities específicas mais ligadas a consumo de alimentos ali, vai estar bem, mas todo o resto, principalmente aquelas ligadas à atividade econômica mais forte ou estímulos fiscais para a infraestrutura, como são as metálicas, essas vão muito mal. Então o papo do vídeo de hoje, pessoal, é para você acionista da Petrobras. Eu vou trazer aqui um pouquinho de noticiário, muito do preço do petróleo que despenca essa semana aqui, com dois arrefecimentos geopolíticos aí acontecendo, um pouco da defasagem nesse momento para a Petrobras, e coloco o Abicom para vocês terem acesso. E aí o gráfico mais importante, que é esse. Petrobras versus lucro por ação, expectativa, retorno, momento macro da companhia, né? Macro que eu digo, preço do petróleo, dólar e fundamentos. Caímos num valuation só de gringo, utilizando a ADR da Petrobras, então Equinor, ExxonMobil, Chevron. Depois a gente vai para a parte de remuneração e é o principal alicerce para a Petrobras, na minha opinião, renovar a máxima histórica, que é o que eu acho, já deixo esse disclaimer para vocês, o retorno em dividendos, a rentabilidade no longo prazo, e aí eu finalizo o vídeo com análise gráfica. Certo, pessoal? Para vocês, então, o disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, vídeo diário, já deixa o seu like e ative as notificações. Pessoal, hoje nós tivemos Payroll às 9h30 da manhã, sexta-feira, dia 6. Toda a primeira sexta-feira de cada mês tem o relatório de empregos não agrícolas divulgado nos Estados Unidos. E esse payroll veio um pouquinho abaixo do consenso, que era 160 mil vagas, veio 142. Né? Para você ter uma noção, o Brasil está rodando a 188 mil vagas no CAGED. Tá? Então, o payroll um pouquinho abaixo, a atividade econômica ali não teve um grande dado. Se o payroll viesse muito acima das expectativas, atividade econômica para cima, isso poderia favorecer as commodities. Pois bem, não favoreceu, pessoal. E esse gráfico que eu mostro para vocês é um gráfico semanal do petróleo tipo Brent, aquele que a Petrobras seguia para fazer os seus reajustes e também olhar com carinho a sua política de preços. A queda, pessoal, essa semana aqui especificamente, para quem não é chegado em gráfico, vou colocar os números específicos, o petróleo cai, porque ainda estamos negociando 9% só essa semana. Isso é um sinal claro, pessoal, que inflação não é um problema mais do mundo. Tá? E não vai ser. Os próximos prints de inflação mundo afora não vai ter o petróleo, gasolina e derivados como principal inflator, e sim como detrator. Então o mundo cada vez mais sensível, assim como o Jeremy Powell falou no simpósio de Jackson Hole, muito mais sensível ao mercado de trabalho, à atividade econômica. Então a gente tem que mirar a cabeça para a gringa, atividade econômica, mercado de trabalho, atividade econômica, mercado de trabalho. Dia 18 de setembro vamos ter então o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Tá? Esse corte ou mais alguns cortes podem fazer piso, fazer verão para as commodities, pessoal. Na minha opinião, vai pelo menos estabilizar, mas não reverter. Então, o trade, o investimento, a alocação de commodities entra em um inverno no período mais tenebroso, eu acho, do inverno. Por isso que algumas ações, não a Petrobras, eu vou tentar explicar o porquê, podem passar por um momento de acomodação. Notícias ruins, mas acomodação no preço, pelo simples fato dessas empresas terem feito muito caixa nos últimos 2, 3 anos. Então, qual o período para as ações de commodities que nós estamos vivendo? Se você não acredita em recessão, só em soft landing, depois voltamos a crescer na economia. Para esse cenário, pessoal, o período das commodities é notícia ruim no preço das commodities, ou seja, nos contratos futuros, da negociação em dólar das commodities, porém as ações do setor já começam a entregar números muito parelhos com trimestres anteriores, e a gente vê lá o lucro por ação, que é o indicador que eu vou utilizar para vocês já, fazendo uma escadinha lateral, deixando de perder a rentabilidade para estabilizar. Então esse é o momento. Notícias no curto prazo ainda ruins para as commodities, mas se você está acreditando no pouso suave da economia, as notícias ruins já não necessariamente vão impactar tanto os preços dos ativos. Por quê? Porque estão cedendo há um bom tempo. Petrobras é um caso diferente. Por quê? Por causa dos dividendos, minha opinião, já falo para vocês. Tá? Mas o petróleo despenca, pessoal. Essa é a parte importante. Pela primeira vez em X meses, a Petrobras está cara. Ela pode reajustar para baixo o preço dos combustíveis. Então, é difícil a gente acreditar em inflação voltando forte também no Brasil. Aqui, o câmbio
tem uma sensibilidade talvez até maior do que o preço da commodity especificamente. Então é bem importante dizer que a gente tem uma defasagem, a Petrobras tem gordura para reajustar para baixo o preço dos combustíveis, por exemplo, tanto o diesel como a gasolina, porém o câmbio não arrefece, estamos lá a 5,60, 5,50 já há um bom tempo. Então a gente ainda tem um repassezinho de inflação no IGP por causa do câmbio, mas confesso, pessoal, difícil operar ou pelo menos ter um viés inflacionário nesse momento, tá? Porque commodities, inclusive os grãos que eu falei que podem se recuperar mais rápido do que, por exemplo, o petróleo e o minério de ferro, estão a preços em queda livre, né, há um bom tempo. Então é importante ali colocar a Bicom com uma possível folga para a Petrobras em algum momento, principalmente um ano querido para fazer isso, né? Corte de combustíveis, de preços dos combustíveis em ano eleitoral municipal, né? Pode ser interessante ali politicamente falando, né? A gente tem pela primeira vez a Bicom apontando então que há um ágio nos preços nos postos do Brasil, tá? Então pode haver ali o corte. Esse gráfico é o mais importante, é do scanner da Bolsa. Pessoal, vou fazer um merchan aqui para o scanner porque é um gráfico novo, onde a gente consegue plotar o preço da ação junto com alguns indicadores, tá? Alguns indicadores que eu deixo aqui para vocês na direita, preço justo de grã, VPA, PL vezes 10, né? Como se fosse qual é o preço da Petrobras com o PL de 10 vezes, né? O ROI, o PL normal, o PVP e o lucro por ação. Eu estou utilizando lucro por ação. Então vejam que a Petrobras, a ação segue o lucro, então é um bom indicador, principalmente para vocês investidores de longo prazo. Esse é o viés. Toda a minha análise aqui do Clube dos Dividendos, quando a gente parte para valuation, cenário macro e análise gráfica, é olhando para o longo prazo, tá bom, pessoal? Não é necessariamente para especulação. Tá? Vejam que lucro por ação para baixo, os preços ou lateral ou para baixo. A partir do momento que a gente ainda tem um lucro por ação em queda, pessoal, mas o mercado, por leitura macro, tá? Por viés, já acredita numa retomada, tanto da commodity, logo do câmbio, os termos de troca, antes da retomada do lucro por ação, as ações sobem um pouquinho antes. Tá? Um semestre, o mercado sempre fala que está um semestre à frente. Pois bem, pessoal, o lucro por ação da Petro cede desde 2022. Tá? Assim como o petróleo, pós-Rússia e Ucrânia, o petróleo chegou num pico e depois só caiu. A diferença é que quando caiu, chegou até uma fase até grande, né, de lateralização, que eu vou trazer aqui para vocês. Ó. E foi justamente ali em 2023, o finalzinho de 2022 e 2023 inteiro, passamos laterais, tá? Que é ótimo para a Petrobras, é o melhor cenário para a Petrobras, porque aí não tem pressão de inflação, não tem pressão para o PPI não ser colocado em prática. Isso era um risco muito grande, né, com a eleição do Lula. Então, 2023 foi um ano muito bom, né? Os preços laterais maravilhosos, não implicando muito na nossa inflação e também tampouco, né, fazendo uma defasagem muito grande. Em alguns momentos específicos estivemos ali com 20% de defasagem, 16% de defasagem, mas aí houve um reajuste ou o petróleo cedeu logo na sequência. Então, digamos que o petróleo ordeiro, tá? O petróleo ali ordeiro. Com o câmbio cedendo em 2023 e o petróleo lateral, nós tivemos o lucro por ação tanto da Vale como todas as cíclicas, né? Minério, petróleo, grãos, esse pessoal todo cedendo. Tá? Tanto que esse ano aqui estamos crescendo sem o agro praticamente. Né? O agro está crescendo menos, está, né? Sendo detrator do PIB, por exemplo. Tem outros crescimentos, indústrias ali crescendo. Tá? O lucro por ação da Petro, pessoal, cede desde 2022, então. Tá? 2022, 2023. E os preços sobem sem parar. Então, o lucro por ação, se eu fosse traçar aqui o período específico que ele virou, tá? Foi justamente nas eleições ali, 2022 e 2023, que a gente teve o lucro por ação da Petro, tá? Já cedendo. Qual que é a situação atual, pessoal? A probabilidade é bem grande, tá? Que nos próximos meses, se você que está me assistindo não acredita em recessão, muito provável que o petróleo chegue num piso, nos $60, por exemplo, o barril, que é mais ou menos o meu alvo. Posso voltar ao preço para falar exatamente qual é o alvo. E de repente o dólar também está estável nessas casas altas, infelizmente, né? 5,50, 5,40, 5,70, 5,60. E a gente tem a Petro, tá? Fazendo isso aqui, ó. O que a Vale já está pela primeira vez, tá? Deu o sinal, fazendo esse movimento aqui. Bom, a escadinha que era baixista, tá? Passa a ser compradora. Mas aí você pergunta, Brunão, lucro por ação caindo e a Petrobras voando. Por quê? Né? Onde que está esse grande motivo? Está aqui, pessoal. O retorno para o acionista da Petro é bizarramente maior do que as quatro grandes players do setor. ExxonMobil, Shell, Chevron,
a BP, tá? Então aqui é muito maior, é bizarro, né? E aquele super dividendo, tá? Aquele super dividendo de 2022, pessoal, das eleições, lá, um dividendo pra lá de populista, né? Também chamou bastante atenção. Então, muito fluxo entrou ali para os quase 40% de dividend yield na época. 2023 cai pela metade, 20%, 7,49%. E 2024, pessoal, a gente pode estar se aproximando do piso. Tá? Então, 4,50, 6,50, você imaginar e calcular o seu preço teto a partir dessas projeções, olha, me parece interessante. Me parece ser interessante. Tá? Se, novamente, você acredita que o petróleo vai ter um piso por os arabiques fecharem um pouco da torneira, tá? Aqui os principais, deixa eu só tirar aqui o merchan do scanner. Eu vou deixar o merchan do scanner da bolsa para vocês aí, tá? Mas vocês podem acreditar que tem alguns triggers que estão fazendo esse petróleo ceder. Não é só o payroll, tá? Mas é uma solução prévia na Líbia, a volta da produção na Líbia foi muito importante e uma sinalização do Putin de paz, né? Uma sinalização ali mais branda. Então o petróleo, fazendo esse preço dessa semana, pessoal, nos diz o seguinte: sem aguçar muito o geopolítico, eu sou para baixo, eu vou para baixo. Então isso gera mais e mais e mais aquele trade de rotação de deflação e não de inflação, tá? O trade do TLT, o trade do fechamento de curva de juros, porque o petróleo cedendo, principalmente para os países desenvolvidos, é menos inflação. Então esse cara aqui, vamos supor que eu tenho o alvo principal dele, ou o alvo para baixo aqui, né? 64,33, 62,84. Eu considero que o petróleo vai chegar lá. Só que ele chega lá e muito provavelmente, se não pela demanda, pelo crescimento, nós teremos o petróleo tendo um piso, achando um piso, por causa da torneira, por causa da oferta. Por causa da oferta. Então, se você tem esse cenário, que a gente não é recessão, o petróleo simplesmente ceder para os 62, isso porque ele está atrasado para ceder, porque todas as outras commodities, minério de ferro, os grãos, se você pegar ali de 2021, 2022 para cá, todos estão cedendo. O petróleo foi o único que cedeu ali em 2022/23 por causa da Rússia e Ucrânia, e depois nós tivemos também Israel. Agora nós estamos tendo geopolítico também apertado entre o Irã, recentemente Líbia. Então o petróleo sempre esteve ali com algum tipo de problema na oferta, restrição na oferta, fazendo ele lateralizar. Acho que a OPEP provavelmente já anunciou corte de produção, deve anunciar mais para segurar esse cara entre 60 e 70. Tá? Região azul aqui entre 62,80, 71,34 é o meu preço-alvo para esse próximo trimestre. Tá? Com isso, esse cenário então de não recessão, pessoal, a gente deve achar um piso para o petróleo, logo um piso para o seu dividendo que está em queda da Petrobras. A gente pode em 2024 ou no mais tardar 2025 achar um piso ali. Bacana, entre 4,50 e 6,50 eu olharia ali esse dividendo, tá? Algum número entre esses dois para os próximos 12 a 18 meses. Para você ter uma noção, se a Petrobras, por exemplo, pagar o piso do meu dividendo ao ano, um preço teto de Graham vai lá para R$ 75. Tá? Então tem muito chão para pé, tá? Muito chão mesmo, certo? Na comparação, quando a gente vai para dividend yield, tá? Deixa eu colocar para vocês aqui, o dividend yield é o primeiro indicador desse gráfico. A Petro, pessoal, só tem disputa, tá, em dólar com a Equinor. A única disputa aqui é com a Equinor, tá? Que está em torno de 6,35% de dividend yield aqui, em dólar. Tá? A Chevron está em 4,55%. Em preço-lucro, somente a Equinor também tem aqui uma disputa ferrenha com a Petro. Tá? Com 2, 3 vezes lucro, a Petro também. Tá? Preço sobre valor patrimonial, a Petro é a mais barata. Tá? EV/EBIT, aí sim, a Equinor leva, tá? É a melhor de todas. Então, Equinor e Petrobras hoje têm uma disputa muito grande. Agora, vejam que a margem da Petrobras, ela não só é maior do que a Equinor, mas é a melhor de todas. Margem líquida de 28%. Então, no qualitativo, o pré-sal, que ninguém queria investir lá no começo, né? Fomos nós que investimos, né? Foram os impostos. Agora, consegue extrair um petróleo a $3, a $5, tá? O lifting cost da Petrobras. Então, a Petrobras aceita desaforo. Tá? Lógico que é muito bom que o petróleo ache um piso logo. Isso é importantíssimo. Alavancagem, pessoal, todas estão desalavancadas. Então, aqui a gente não tem ninguém ganhando de ninguém. Está muito próximo ali. A Equinor tem um EV/EBIT melhor porque ela tem caixa líquido. Tá? Mas a Petrobras está muito próximo, 0,46. ROIC, Equinor e Petrobras, grande disputa. Tá? E o crescimento de lucro nos últimos 5 anos, a Petrobras bate todo mundo. Cresceu 28% nos últimos 5 anos. Enquanto o maior crescimento aqui foi da ExxonMobil de 11,5%. Então, assim, no valuation gringo, pessoal, a Petrobras está bem legal. Tá bem legal. Deixa eu tirar aqui o nosso merchan do scanner
e trazer para vocês. A Petrobras foi um bom investimento no longo prazo, pessoal? Tirando ali, é muito cíclica, por isso que tomem cuidado com a Petro. Nesse momento eu estaria sim investindo menos, tá? Mas você tende a bater CDI e IMAB nos próximos 12 meses ainda só pelo yield. Tá? Então é importante, no gráfico eu já falo para vocês, mas a Petro, 2003 para cá, subiu 2.300% contra 1.300 do IMAB, 758 do CDI. Agora, o que a gente tem que olhar com muito carinho, pessoal? O lucro por ação, para quem tem cenário de soft landing, não virou ainda. Não virou ainda. Se você acha que é recessão, não vai virar. Então, em vez de Petrobras, outros ativos que não esses cíclicos, principalmente de petróleo, porque o petróleo está atrasado na queda, tá? Devido a todos os conflitos geopolíticos. Mas eu quero trazer para vocês que a Petrobras, na época boa de commodities, bate muito fácil os índices de renda fixa, CDI e também o IMAB. Só que quando o negócio dá uma azedada, pessoal, a Petrobras não bate, ela é pífia. Então, saber que Petrobras tem que comprar ou aumentar a compra na queda do ativo e não na alta, porque commodities é ciclo. Então, nesse momento está subindo, né, continua subindo. Eu não seria um aportador mensal ali da Petrobras, caso seja de 100% do meu potencial, estaria na casa dos 10, 15. Só isso que serve análise macro, técnica, tá, de valuation também. O principal desconto para a Petrobras, por exemplo, para setembro, pessoal, vocês que ainda querem aumentar a sua posição na companhia para receber mais dividendos nesses próximos 12 meses, que eu ainda acho que vai ser legal, tá aqui, ó, 36,11, 35,59, 35,85. São os 3 pontos principais para Petro, que termina, né, nos 33,44, 34,20. Regiões para você o quê? Ter um yield maior do que o potencial, do que o preço de tela, por exemplo. Qual que é o alvo, pessoal? 41,86, 41,89, 42,71, R$44 e termina nos 46,34. Na minha opinião, a Petro sofre um pouquinho no curto prazo, mas volta a entregar retorno com máxima histórica. Por quê? Yield, yield, yield. Retorno ao acionista, principalmente em reais aqui, do gringo que traz para comprar a Petro 4. Né? A PBR, a disputa é forte. Veja que a Equinor está muito próxima dela. Agora, em reais, pessoal, aqui, país Tupiniquim, quem traz o dinheiro para cá, a gente está falando de um retorno ao acionista, como esse gráfico traz para vocês, enorme, perto das grandes comparadas. Certo? Termino com esse gráfico. Um grande abraço para vocês, pessoal. Vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.